O mercado do petróleo na década de 70 enfrentou forte crise de oferta, tendo como consequência a elevação do preço do barril a patamares altíssimos, praticamente quadruplicando em apenas 3 meses. Vários países, neste contexto, passaram a fazer uso de medidas emergenciais para diminuir a dependência dessa matriz energética. Destaca-se a redução no consumo de petróleo e, paralelamente, estudos de fontes energéticas alternativas. Em 1975, o Brasil lança o Programa Nacional de Álcool, o PROÁLCOOL, através do Decreto 76.593 e, mais adiante, cria o Conselho Nacional do Álcool e a Comissão Executiva Nacional do Álcool, que visa amenizar os efeitos da crise na economia brasileira e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, que naquele período correspondiam a 80% da demanda nacional, de acordo com um estudo comparativo de Josiane Maria e Carlos Renato. O Brasil sempre foi referência no quesito combustível alternativo aos derivados fósseis. O etanol é um dos exemplos de alternativas sustentáveis que está cada vez mais presente no dia a dia da população mundial. Isso porque é eficiente e possui apelo ambiental positivo. Em comparação com a gasolina, a redução da emissão de gases de efeito estufa dos automóveis pode atingir o percentual de 61%. Entre as matérias-primas para a produção de etanol estão fontes renováveis como milho, cana-de-açúcar, trigo e mandioca. Em relação à cana-de-açúcar, por exemplo, ao longo do processo de desenvolvimento da planta, a fotossíntese auxilia na absorção do gás carbônico, o CO2, correspondente ao que será gerado ao longo do ciclo de produção do etanol. Isso evidencia que, ao substituir os combustíveis fósseis pelo etanol, consegue-se reduzir de forma significativa a emissão de CO2 na atmosfera. Entretanto, outro produto está ganhando mercado de forma acelerada e poucos brasileiros possuem conhecimento. É o diesel sustentável ou diesel alternativo. Não confundir com biodiesel, este formado a partir da transesterificação de óleos e gordura animal. O que o etanol e o novo diesel alternativo têm em comum? Ambos derivados da cana-de-açúcar aqui no Brasil. A importância dos biocombustíveis reflete na economia, no meio social, na política e principalmente no meio ambiente. Antes de dar sequência no vídeo, é importante o inscrito diferenciar biocombustível de combustível. Ao chegar nas refinarias, o petróleo passa por uma série de processos químicos e físicos. As moléculas pesadas são purificadas e quebradas em partes menores, dando origem a diversos combustíveis e produtos de origem fóssil, tais como a gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, entre outros. Já o biocombustível é todo combustível produzido a partir de biomassa, como matéria orgânica, animal ou vegetal, e que é renovável, como o etanol e o biodiesel. Este último tem despontado como alternativa de combustível ao óleo diesel, pois é bem menos agressivo ao meio ambiente. Apesar de não ser totalmente limpo, o biodiesel oferece várias vantagens, por ser renovável e biodegradável. Assim, não contribui para o ciclo do carbono. Na sua combustão, não emite substâncias químicas, tais como o gás carbônico e o monóxido de carbono, que contribuem para o efeito estufa e aquecimento global, além de não conter compostos sulfurados presentes na chuva ácida. No ano de 2004, o governo brasileiro decidiu incentivar o uso de biocombustíveis nos combustíveis fósseis a fim de baratear o produto, incentivar o mercado interno e entrar na cartilha de sustentabilidade global do meio ambiente, uma estratégia nacional que instituiu o Programa de Produção e Uso de Biodiesel, o PNPB, que tornou obrigatória a adição de 2% de biodiesel, o chamado B2, ao diesel de petróleo, a partir de 2008. Na atualidade, esse percentual com base na Lei 8.723 de 2009 está entre 18% e 27,5%, ou seja, quando o consumidor for abastecer seu veículo, estará comprando 27,5% de produtos biocombustíveis, outras partes em água e combustível derivado do petróleo. Na defesa do etanol, por exemplo, vale destacar que é mais vantajoso do que a gasolina, permitindo uma maior autonomia e também o uso de motores mais compactos e menos poluentes. Até a presença da água no etanol hidratado, tida como um problema incontornável do etanol, pode ser virtuosa.
O derivado da cana melhora a característica da gasolina, dando uma melhor octanagem, resistindo a uma compressão muito maior. Na prática, isso significa que adicionar etanol em uma gasolina mais simples transforma o produto final em um combustível de qualidade. O novo diesel é um hidrocarboneto C15H32, fabricado do caldo de cana-de-açúcar, num processo parecido com a produção de etanol, porém utiliza uma tecnologia desenvolvida pela empresa Amyris, empresa norte-americana de biotecnologia que recebe fundos de Bill Gates, e a CrystalSev, uma das maiores empresas de comercialização de etanol e açúcar do Brasil. Esse hidrocarboneto tem propriedades muito semelhantes ao diesel fóssil. De tudo o que foi falado até o momento, de acordo com Marcos Oliveira, em artigo para a revista FAPESP, o novo diesel, na verdade, não é biodiesel, como falado anteriormente. Isso porque não passa pelos mesmos processos desse biocombustível derivado de óleos. De acordo com especialistas, o novo diesel é melhor que o melhor diesel existente na atualidade, principalmente porque não tem enxofre, um dos mais sérios responsáveis pela poluição do ar atmosférico, como o diesel do petróleo. Essa característica tem um apelo ambiental forte, assim como o fato de o ciclo de dióxido de carbono, CO2, ser favorável à cana, porque as plantações, para fazer fotossíntese e crescer, absorvem esse gás para produzir novamente a sacarose, que resultará no diesel. Outro ponto está na implantação de mais um produto sustentável como combustível no mercado brasileiro e diretamente para a vitrine de exportação de commodity, vai de encontro com a promessa do governo de Bolsonaro em reduzir a emissão de gás metano em 30%, com base no compromisso assumido na COP26, uma estratégia que melhora a imagem do Brasil no seleto grupo das potências mundiais e traz possibilidades de financiamento em programas sensíveis de biotecnologia. Vale destacar que essas imagens são de Pequim, a maior cidade poluidora do planeta, mas ninguém sanciona a China. O novo diesel traz desafio estratégico no emprego da aviação global. Os combustíveis aeronáuticos atuais são classificados em gasolina de aviação, o querosene de aviação e o diesel derivado do petróleo. Este último, porém, ainda pouco usado no país, no setor, em razão da qualidade questionável do produto oferecido, de acordo com especialistas. Mas esta realidade pode mudar com o novo diesel em razão da qualidade na produção, baixa volatilidade, que reduz o risco de incêndio e bolhas de vapor, que seria um marco mundial na aviação civil. A preparação do novo combustível diesel exige poucas modificações do processo e no maquinário de produção tradicional de etanol. A produção ainda é mantida em sigilo, mas reconhece que depois da fermentação, quando o caldo de cana recebe a levedura modificada geneticamente, a Saccharomyces cerevisiae, pela reengenharia de metabolismo, seguido pela fase de separação e outra etapa de finalização química, quando o produto está pronto para ir ao mercado. São duas etapas que substituem as fases de destilação e desidratação na formação do álcool. Apesar da empresa principal ser americana, sua pesquisa se dá em solo brasileiro, em conjunto com a Votorantim Novos Negócios, do Grupo Votorantim, e será uma excelente concorrente no mercado dos biodiesel, que ganha força na Califórnia e no Texas. Há uma série de refinarias americanas produzindo o diesel verde, feito com vegetais, como a soja, assim como o biodiesel fabricado no Brasil, que utiliza óleos. O Brasil é pioneiro na utilização em larga escala de etanol combustível desde o fim da década de 70. Atualmente, nosso país é um dos que mais utilizam o produto e ainda é o segundo maior produtor mundial. São duas as formas de utilização do produto, como já falado, na forma de etanol anidro, como componente de mistura na formação da gasolina C, ou como etanol hidratado, comercializado em todo o país como combustível acabado. Com a oscilação dos preços dos combustíveis no Brasil, desencadeado pelas volatilidades no mercado externo, falta de refinarias próprias aqui no país, guerra, crise pandêmica, ao absolutismo ideológico de executivos da Petrobras, torna o novo diesel um produto muito aguardado em larga escala no mercado interno, que será o combustível real que empurrará a inflação para baixo no país.
Quer acompanhar mais análises e informações detalhadas? Para isso, conto com a sua colaboração, seguindo o canal lá no Instagram, @AreaMilitarOff. Conto também com a sua ajuda, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.